Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Troca de Faixa, o seu videocast, podcast sobre resenhas, notícias, curiosidades, tudo relacionado ao mundo do MMA. E hoje, edição especial, estamos chegando à última edição do ano de 2023, essa edição que encerra o 30º ano do UFC. O UFC 296, nós começamos com Leon Edwards e Colby Compton na luta principal, válido pelo título dos meio-médios, e depois nós teremos brasileiro defendendo o cinturão, Alexandre Pantoja versus Brandon Royval no Co-Main Event of the Evening pelos pesos moscas. Meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros Gabriel Farelli, nosso convidado de honra de sempre. Fala, Gabriel, tranquilo? Fala, Xará, fala, Rafa, boa noite para quem tá aqui acompanhando a gente. Já tô me sentindo em casa, né, cara? Já tô me sentindo em casa, já sou aquele convidado que já abre uma cerveja, já mete a mão na geladeira, já abre a despensa para saber se tem alguma coisa para comer. Mas, cara, bom demais estar aqui de volta. Vamos falar desse card, último card do UFC no ano. O jornalista que trabalha com o UFC comemora que vai ter um período para descansar, um período para respirar. Mas tem card bom, cara. Tem muita coisa boa para falar desse card. As lutas principais prometem. Do primeiro ao último combate tem muita coisa interessante. Vamos falar desse card que vai encerrar o ano do UFC com chave de ouro. Vambora. Muita expectativa para esse card. Também estamos aqui com meu parceiro de sempre, Rafael Fernandes. Tudo bem, Rafa? Fala comigo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Farelli? Muito bom estar o Farelli aqui de novo. Todas as participações dele até agora foram ótimas. Estamos ainda última edição do UFC no ano. Provavelmente a penúltima, eu acho, nossa, né? Talvez semana que vem a gente pode fazer um pós do evento, seria maneiro. Mas mais um ano terminando o UFC, olhando para o próximo ano e como vai terminar as divisões dos moscas do meio médio, quem vai ser o campeão e como vai entrar essas divisões para 2024. Pois é, e para ficar sabendo quando a gente lançar a edição de análise do UFC 296, lembre-se também de seguir a gente aqui no Instagram, @troca de faixa. E também lembre-se de seguir o nosso convidado, Gabriel Farelli. O Instagram dele está aí mencionado. E, enfim, lá no nosso Instagram a gente posta várias notícias, curiosidades e também atualizações sempre que a gente lança um episódio novo aqui no YouTube, tá bom? Então, galera, vamos começar com Leon Edwards versus Colby Covington. A gente que já falou aqui algumas vezes, eu nunca vou esquecer aquela piada, aquela piada de um episódio anterior, cara, que a gente fez de que o Duplessis foi pro final da fila junto com o mérito esportivo. Cara, isso aí me pegou demais. Acho que a gente pode debater um pouquinho aqui a questão do mérito esportivo do que das últimas lutas do Colby, né, o passado dele, a questão da divisão também, mas enfim, ele está desafiando agora Leon Edwards para a conquista do peso meio-médio. Acho que é uma luta que temos sim expectativa depois das duas lutas do Leon Edwards contra o Kamaru Usman, que muita gente segue botando num hall da fama do UFC de alguns dos maiores da história. Duas lutas, quer dizer, a última luta disputadíssima. A outra, o Usman conseguiu ser superior, mas mesmo assim a gente teve um dos momentos mais marcantes de toda a história do UFC. Uma luta aí que pode trazer muitos porteiros. Eu vou começar com você, Rafael. Quais são as suas expectativas para essa luta? A última derrota do Leon foi ali em 2015. O cara tá com uma sequência braba, né? De 11 vitórias em 12 lutas. Ele só não tem 12 vitórias em 12 lutas por causa daquele no contest, né? Contra o Belal Muhammad. Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida como fã de UFC. E o Colby Covington, cara, tá aí vindo de vitória aí, né? Do Masvidal, né? Uma luta que foi em 5 de março já de 2022, duas derrotas também contra o Usman nesse meio tempo. Quais são as expectativas para essa luta? A realidade é que quando eu fiz a piada, no final das contas, o Duplessis se deu bem, né, no peso médio, vai lutar contra o Strickland. Quem se deu mal nisso tudo foi o nosso querido Bilal aí, que foi pro final da fila. O Colby, cara, eu vou falar que esse ano de 2023, o que me pegou mais surpresa foi como o UFC do nada inseriu o Colby de volta no tópico de disputa de título. Foi do nada, assim. Eu me lembro, foi chegando a luta a revanche entre o Leon e o Usman, do nada eles mandaram, pô, e agora o Colby é o backup, vai ser o próximo da fila. Como assim? Do nada. Tipo, jogaram ele lá e nada contra o Kobe. Eu tenho um grande, tipo, até escrevi um texto nessa semana que deve sair no blog Troca de Faixa. Eu falei um pouco sobre
a meritocracia e o entretenimento. E a realidade que fala muito sobre a carreira do Colby no UFC é isso. Todo mundo sabe a história. O Colby, até 2017, até a luta dele do Dong Kim, ele estava quase com o pé fora do UFC. O contrato dele não ia ser renovado e falar, nossa, tem que mudar seu estilo e fazer algo para você ser mais rentável, né? Se chamar mais atenção. Aí, depois daquilo, veio esse personagem aí, que é uma mistura de fã do Trump com tudo, atacar Black Lives Matter. Todo mundo se lembra do incidente aqui no Brasil, que ele chamou a gente de animal, chamou o país de chiqueiro. Desde então, ele teve essa terceira chance de título dele. E eu não quero desmerecer o Colby como um lutador, porque as duas lutas contra o Usman deu claramente, ele perdeu claramente, mas deu para claramente falar, ele é o segundo melhor meio médio do mundo. Se não fosse o Kamaru Usman, provavelmente ele seria o campeão. Só que só isso não é suficiente para você estar o tempo todo e qualquer pode fazer você ser o próximo da fila. A primeira disputa de cinturão, claro, ele merecia lutar contra o Usman, só que ele lutou muitas poucas vezes desde então. A segunda disputa de cinturão foi com o Usman, foi em 2021, lá no UFC 268, se eu não estou enganado. Ele só estava vindo de uma vitória em 2020 contra um Tyron Woodley que já estava na descendente. O Woodley já estava na descendente naquela época, já tinha perdido pro Durinho. E aí, ali na rivalidade, ele manteve a rivalidade viva ali com o Usman, recebeu a disputa de cinturão. Tudo bem. Aí depois ele perdeu, aceitou bem essa derrota. Na primeira luta ele não tinha aceitado tão bem, tinha tido polêmica com o Mark Goddard, que tinha sido o árbitro principal. E mirou o Masvidal. Derrotou o Masvidal facilmente e meio que sumiu, né? Eu me lembro que ele meio que sumiu pro resto de 2022, não falou muita coisa. Eu acho que o máximo que eu me lembro dele meio que tentando criar uma rivalidade com o Poirier, né? Mas não deu em nada. Aí do nada ele surge como o UFC, o Dana White solta que ele é o próximo. Ele é o próximo e eu não vejo como merecido. Eu acho que é claro que na divisão dos meio médios, o próximo, por mais que alguma das lutas dele sejam insuportáveis de assistir, o Bilal Muhammad deveria ser o próximo da fila. Ele não perde há 10 lutas já. Tem no contest contra o Edward e deveria ser. Mas a luta em si, entre o Colby e o Leon, cara, se for o Colby, como eu falei, ele lutou pouco, mas se for um Colby que ele demonstra aquele ritmo dele frenético, dos melhores momentos do Colby, pode trazer um problema pro Leon. Até porque o Leon não tem uma defesa de wrestling tão boa. O próprio Kamaru Usman falou durante a semana. Engraçado, né? O Usman defendendo o Colby e escolhendo o Colby como vencedor nessa luta. Falou que o Leon não tem uma defesa de wrestling muito boa. A gente viu, ele foi dominado na primeira luta e na segunda luta o Leon às vezes utilizou da grade, né? Segurou a grade para não ser quedado algumas vezes. E o Colby não é do mesmo nível do Usman no wrestling, mas é um cara que é frenético ali, vai ficar em cima de tudo, vai ficar indo para queda o tempo todo. E se o Leon não tiver o gás para isso, pode acabar ficando você se afogar. É tipo, você vai se afogando. Mas eu também coloco um asterisco nesse fato que o Colby não luta há 1 ano e meio, ou até mais, né? Não luta desde março de 2022. O Leon é fisicamente bem forte, bem maior do que o Colby, assim, eu sinto. O Colby é bem magrinho, o Leon bem forte. Eu vejo ele um pouco melhor, quer dizer, muito melhor em pé, mais técnico. O Colby é um cara que é mais... Vou te sobrecarregar com golpes, mas ele também acaba recebendo muitos golpes, né? Recebeu muitos golpes do Usman, contra o próprio Masvidal, ele quase foi nocauteado no momento da luta, então tem esse pontinho que eu quero saber na luta, porque eu acho que todo esse tempo fora do Covington deixou um asterisco na luta para mim. O que você falou na primeira parte do seu comentário, eu fiquei aqui pensando, cara, a verdade é o seguinte, vamos supor que assim, o Dana White sai da empresa por algum motivo e fica na mão de qualquer outra pessoa que decida priorizar o mérito esportivo ao invés do fator midiático. Inclusive, você
falou que você escreveu o texto. Eu vou deixar aqui também, na descrição, o link do nosso blog também, trocadefaixa.com.br, onde o Rafa posta textos dele, as visões dele ali sobre o mundo do MMA. Eu ainda não postei um texto meu, mas vou fazer. E acho que é interessante a gente pensar que querendo ou não, se o UFC tem esse tamanho que a gente gosta que ele tenha, se ele deixou essa condição de ser um esporte nicho, foi também porque houve essa prioridade em relação ao midiático em detrimento ao mérito esportivo. Então é realmente uma faca de dois gumes. E eu só acho que, pô, só tem situações que eu acho um pouquinho escrotas, né? Porque, pô, na situação que o Colby foi imposto ele, pô, se você não mudar a sua persona, você vai sair do UFC. Ele tava de 4 vitórias seguidas, né? Se eu não tô enganado. Isso eu acho meio. Quer dizer, deixa ele. É como tu falou, o Du Plessis, pelo menos ele já se deu bem, ganhou o title shot, mas pelo menos deixava ele ali encostado, né? Mas é complicado também. Enfim, eu A acho questão do que. midiático, até dá para entender alguns momentos que quando são lutas que a galera quer muito ver, sei lá, o cara pular a fila porque, vamos falar assim, o Poatan tendo um caminho mais fácil pro cinturão porque a galera quer ver ele enfrentar o Adesanya, por exemplo. Mas essa luta do Kobe, com todo respeito ao Kobe, eu não sei de ninguém que falava assim, pô, eu preciso ver o Edward contra o Kobe, ou o Kobe tem que lutar pelo cinturão agora. O Kobe tinha ficado meio que quietinho na dele lá, tipo, fica pra lá. Ele teve todo o problema lá depois da luta com o Masvidal, que o Masvidal foi pra cima dele na rua, né? Teve um problema de criminal com o Masvidal por isso. Então, uma parada meio que doida, né? E citei a situação, né, que ele não ia ter o contrato renovado e o contrato foi renovado depois que ele mudou um pouco essa persona dele. Sim. E todo mundo sabe que ele não é assim normalmente. Todo mundo sabe, eu acho que até ele já admitiu, né, que a personalidade dele não é assim. Claro que depois de um tempo ele pode ter ficado um pouco assim, mas aquilo ali é tudo um ato, pô. O cara tava usando um terno com a cara do Donald Trump nas costas hoje no Media Day. É um personagem, ele terminou o Media Day dele mandando o LeBron James pra China, mandando do nada. Eu também não sei qual o problema dele com o LeBron James, ele saiu do Media Day, voltou só pra mandar o LeBron James pra puta que pariu, só falou isso. Vai pra China e pronto. Então, ele é um cara, é um personagem assim, é uma doideira ver como ele foi se transformando ao longo do tempo. Para quem você, Gabi, não sabe muito, né? Porque começou a acompanhar assim meio que na pandemia, mas ver a Uhum. mudança dele de um wrestler quieto na dele, meio que de boa, para um cara que do nada tá no Brasil, do nada tá chamando a gente de animal e que é um chiqueiro, foi uma doideira, que logo depois disso ele já tava lutando pelo cinturão interino. Só para tu ver como foi assim o UFC. Cara, é tipo desenho. Os olhos do UFC assim, ó. A dólar assim, ó. Dinheiro subiu assim no olho, ó. Caraca, esse cara tem que disputar o cinturão. Então, o midiático às vezes é importante, mas outras são coisas que não fazem muito sentido. E você manter um cara ali acaba sendo que. Eu sei que ele chama atenção. Eu não sei se. Eu acho que o Faré que falou no Twitter. Claro que é mais pra frente. é, a gente, quando for falar do peso mosca ali do Pantoja, mas como o Breno Moreno, o peso mosca, estava quase virando tava a Holly Holmização do Breno Moreno, né? O que seria isso? A Holly Holm, por ser uma atleta que, vamos falar, midiática desde o nocaute da Ronda House, ela sempre tá ali, pô. Ela sempre tá ali para disputar o cinturão, seja o peso galo, disputou o peso pena também, tá fazendo main event o tempo todo. Então, não tem necessidade disso, porque a gente quer ver novos caras disputando o título. Você tem o Belal Muhammad, que está aí, 10 lutas sem perder. Tem o Shafkat, que está subindo também. Tem outros caras, o próprio Ian Gary também está subindo. Então, o Kobe, eu acho que não tinha necessidade dele estar disputando o título agora. Eu queria ver mais dele, ainda mais que ele estava um ano e meio fora.
Cara, eu concordo com você. Antes de passar a bola pro nosso convidado que ainda não falou, é só para passar algumas situações. Exatamente. Eu acho que, na verdade, ele até conseguiu vestir bem esse personagem, porque, pô, é isso aí. Como eu sempre falo aqui, eu comecei a acompanhar MMA ali por volta de 2020. Lembro até hoje, minha primeira luta que me fez acompanhar semana a semana foi Borrachinha contra a Desânia. E nessa época já era, digamos assim, eu já tinha essa visão do Colby ser o cara que chegou aqui na Arena do Brasil e falou que todos os brasileiros são animais sujos. Então, é um cara que o objetivo dele era conquistar a mídia e conquistar ódio. Então eu caí que nem patinho nessa. Eu começando ali, ainda não entendia muito bem a indústria. Hoje em dia tenho um entendimento um pouquinho maior. E, cara, só pra pontuar, eu já pesquisei sobre isso, sobre a treta dele com o LeBron James. Eu não entendi muito bem, mano, mas pelo que eu entendi, é basicamente porque o LeBron é de esquerda e é a favor de causas ativistas. Porque eu já vi o Kobe chamando o LeBron de woke. Não, eu não sou que nem esses woke athletes, like LeBron James. Que é woke é o termo que se usa para definir essa galera enfim, eu não vou ficar aqui entrando no mérito político, mas eu acho que é basicamente isso. E é exatamente isso, mano. Claramente é um personagem, mano. Porque eu já vi algumas entrevistas. Eu lembro que na luta contra o Masvidal, o Colby foi entrevistado pela Evelyn Rodrigues. E a Evelyn, depois da entrevista, o Colby ele não largou mão, digamos assim. Ele da postura dele na entrevista, ele falou: é porque vocês sabem, é porque os brasileiros disseram que eu ia morrer, então eu tive que responder à altura, uma coisa assim. Mas a Evelyn, depois da entrevista, a Evelyn depois ela disse: cara, o Colby, quando a gente chega para fazer entrevista, ele sabe que nós somos repórteres brasileiros, ele sabe disso, ele fala na moral, ele respeita super a gente ali no off, e é isso, é basicamente o personagem mesmo. E outra pessoa que ele já desrespeitou em frente às câmeras, mas respeitou fora das câmeras, é o Gilbert Burns, mano. Porque assim, eu lembro que teve uma entrevista, eu não sei para quem, que eu vi no podcast do Gilbert, algum corte aí, que o Gilbert falou de uma situação em que ele e o Colby estavam no mesmo lugar e o Colby chamou ele e o Gilbert já foi meio putão, assim, meio, porra, que esse merda que é? E aí o Colby foi lá e falou, cara, eu te admiro muito, não sei o que, pá. Foi super pra cima com o Gilbert. Mesmo com. Eu lembro que o Colby já foi perguntado sobre o Gilbert numa entrevista, numa coletiva, e o Colby falou, quem é esse merda? Não sei. Então, assim, claramente é um personagem, sabe? Então, isso a gente vê pelos relatos dos lutadores e das situações de fora. E aí, Gabriel, você concorda aí? Eu acho que o Colby talvez seja o melhor lutador que a gente pode ter para trazer à tona esse debate do midiático versus mérito esportivo versus persona. Tá até tomando um pouquinho mais o debate do que o debate da luta em si, mas até que estou gostando disso. Mas fique à vontade aí, os seus pensamentos em relação ao que a gente conversou aqui. Eu lembro que eu escutei uma frase uma vez, agora não vou lembrar onde, que dizia que esporte, o UFC é esporte para quem pratica, né? Para quem assiste é entretenimento, né? Então, eu entendo que tem que ter esse quê de entretenimento, tem que ter esse quê de provocação, tem que ter esse quê de trash talk, mas eu acho que o Colby, esse title shot dele extrapolou todos os limites. Cara, que a última luta dele foi em março de 2022 contra um Jorge Masvidal, que já não era muita coisa. Jorge Masvidal, a vida dele foi aquela joelhada no Askren que botou ele num patamar que ele nunca teve como lutador. Então ele teve ali o hype, disputou o cinturão e tudo mais, mas sempre foi um lutador de mediano para baixo. Então ele venceu o Masvidal de uma forma bem morna, ele não dominou, assim, foi uma luta bem morna. Então, cara, isso tem. Se fosse em março desse ano, talvez a gente já pensaria isso um absurdo que fosse. Pô, já tem 9 meses, quase 10 meses, a gente já poderia pensar um pouco mais. Pô, cara, quase 2 anos sem lutar é muito bizarro entender isso. Até o Rafa falou, foi surpresa de todo mundo quando na luta dele do Usman com o Edwards, ele pintou como reserva lá para se pesar do nada. Eu lembro que o Usman reclamou, o Edwards reclamou também, porque são estratégias diferentes de luta. Você treinar para enfrentar o Edwards é uma coisa, você treinar para enfrentar desculpa, o Covington é outra. Então o Usman, a organização tinha que ter avisado a gente, não pode botar um cara de reserva assim do nada. Então, essa é uma discussão que quanto mais tempo você acompanha o UFC, mais você desanima de reclamar. Você vai vendo que isso não vai mudar, não tem previsão de mudar. O Dana mesmo fala que é o jeito pronto, o UFC é uma empresa privada. Eu não vejo isso mudando no cenário, mas eu acho que a gente, como fã, quando a gente quer um esporte melhor, a gente quer uma organização melhor, com mais lutas interessantes, não dá. Não dá pra. E essa luta principal do UFC de amanhã, de sábado, no caso, ela é muito exemplo de como o UFC trata 2 pesos, 2 medidas. O Leon Edwards precisou de 9 vitórias em 10 lutas para conseguir uma disputa de cinturão. E mesmo assim foi porque o Usman tinha limpado a divisão, não tinha mais ninguém, e falou, cara, vai tu mesmo. Enquanto isso, o Colby luta uma vez por ano desde 2020,
vem de uma vitória sobre Jorge Masvidal e consegue um title shot quase 2 anos depois da sua última luta. Então, é o maior exemplo de 2 pesos, 2 medidas de como o UFC trata a mesma situação com atletas diferentes. Aí você vai ter o Belal Muhammad como lutador reserva, que também está com 9 vitórias nas últimas 10 lutas. Mas ele é reserva. Agora, você acha que o Belal Muhammad está garantido como o próximo desafiante dessa luta? Quem garante? Nada garante, pô. Vai ter o Shavkat lutando aí, vai ter o Yanguel lutando no mesmo card. A gente não sabe o que pode acontecer em 2, 3 meses, 4 meses, muita coisa pode mudar. Então, é chato, a gente tem que ver. A gente vai aprendendo sobre o negócio, a gente vai entendendo o UFC, a gente vai começando a relativizar umas certas situações. Mas eu acho que tudo tem limite. Esse caso do UFC 296, desse title shot do Colby, é o maior exemplo de que passou do limite. Passou do limite do, ele é um cara do trash talk, ele é um cara que ele é engraçado, ele é um cara que atrai o fã. O MMA é um esporte de memória muito curta. Pode, de 1 ano e meio para cá, quase 2 anos, tem muito fã que não deve nem lembrar, não deve ter visto o auge do Colby Covington. Tem muito fã novo aí, cara. Fã de 1 ano, fã de 2 anos, de pouco tempo. Que o cara não viu a parte boa do Colby. Aí você vai, porque ele é provocador, cara. Você não entende. Pro fã que tá chegando agora, cara, pô, como é que você explica isso pra um fã recente? Pra um cara que começou a acompanhar MMA, UFC há 1, 2 anos? Então, eu acho que o UFC pisou feio nessa e repetindo o que vocês falaram, enfatizando. O Colby é um excelente lutador, tá? Ele não precisava dessa ajuda. Eu vejo um cenário muito diferente dele, por exemplo, como era o Charles Sonnen na época. O Charles Sonnen era um lutador bem mediano mesmo, para baixo, também estava perto de ser demitido, e foi um cara que conseguiu tudo que conseguiu. Eu acho que é o primeiro cara que eu me lembro que perdeu a disputa de cinturão numa categoria, na luta seguinte disputou na outra categoria. Ele perdeu pro Anderson a revanche e depois disputou com o John Jones. Então, tudo isso no trash talk. O Colby não, o Colby é um bom lutador. O Colby não precisava desse tipo de incentivo. Enquanto ele estava no auge, que ele entregava boas lutas, a gente entendia. Agora não tem sentido nenhum essa revanche não, essa luta com o Leo Edwards do UFC 296. Não, eu concordo, é sacanagem mesmo, porque assim, se você. Acho que é como o Rafa falou, como você também falou, que até certo nível há um sentido, por exemplo, o caso do Poatan, que realmente teve uma trajetória um pouquinho apressada para poder fazer acontecer uma luta que realmente todos os fãs querem, mas essa aí com certeza extrapolou todos os limites, mano. E como o Rafa falou, agora talvez partindo pro aspecto mais da luta em si. Pode falar, Rafa, pode falar, pode falar. Eu acho que, claro, tem toda a situação. Tem o próprio, a gente falou da subida do Poatan, o Poatan talvez teve. A própria subida, para quem se lembra do McGregor, o McGregor teve um caminho mais meio estranho ali até o Aldo ali. Ele, pô, a luta que fez ele lutar com o Chad Mendes foi ganhar do Danny Silva, por exemplo. Mas o UFC, eu não sei o quanto o aspecto dali da criação ali da nova dona do UFC, né, eu esqueci do nome dele, da Endeavor, é uma indústria que vai para entretenimento. E dá para ver claramente que o UFC está indo mais para o lado midiático. Você tem, por exemplo, no peso dos galos, um cara que nem o Marlon Vera, que está indo para disputar o cinturão, pulando um bando de gente só porque ele é o único cara que derrotou o O'Malley. Você tem os pesados que sai o Dana White, sai para fazer uma entrevista e fala que não, o Aspinall não vai lutar contra o John Jones na próxima luta. Como assim? O cara é o campeão interino e não vai lutar contra o John Jones. John Jones vai lutar com o Miocic. Não faz o mínimo sentido. Então, eu acho que às vezes dá para entender, outras vezes o UFC tem que colocar e se lembrar, pô, a gente é uma organização esportiva. A gente tem que ter um mérito esportivo. O cara que está melhor tem que disputar o cinturão. Não é porque, sei lá, com todo respeito ao Marlon Vera, não é porque o Marlon Vera derrotou o O'Malley em 2020 que ele merece disputar o título em 2024. Pô, tem tanto cara aí que você fala. Rafa, desculpa te cortar, é o modo que ele estava perdendo. Ele venceu porque o O'Malley se machucou. Vale lembrar. Não é que ele surrou o O'Malley. É uma luta que ele estava perdendo, o O'Malley se machucou o joelho durante a luta, ele aproveitou e nocauteou. Então, não é que ele venceu o O'Malley e nocauteou o O'Malley numa luta limpa. O O'Malley estava vencendo e perdeu. Então, isso é mais um agravante ainda para fazer outra crítica dessa luta também, de outro casamento. Então, essa situação do Colby acaba, você tira um pouco, não sei se para vocês, mas para mim, tira um pouco da animação para ver a luta. Porque eu penso, cara, o Colby não era para estar ali. O Colby tem chance de vencer, tem chance de vencer. O Colby é um grande lutador, tem um estilo muito bom, tem o gás dele, um cara que não vai cansar nunca.
Mas, pô, é um cara que mal luta já tem alguns anos. O Kobe vai fazer 36 anos em fevereiro, gente. O Kobe já tá fora do auge dele há muito tempo. Ele só ficou aí porque ele é um cara que falou muito e ficou ali perto do topo. Mas, pra mim, acabou tirando um pouco da animação. Mas pode seguir aí na parte mais. No outro aspecto que você ia falar, mas no aspecto da luta mesmo, o Gabi. Eu só queria dizer que, assim, talvez por eu estar há pouco tempo nessa indústria, eu ainda acabo sendo fisgado por esses caras que são meio polarizadores, sabe? Até porque agora eu acho que existe uma chance real do Covington perder e eu admito que eu fisguei essa isca até hoje. Mas de fato, né, mano? Digamos assim, talvez poderiam haver casamentos melhores ou até eventos um pouquinho mais animadores para encerrar esse ano, e muito se deve por causa disso aí que você falou, que você olha pro Covington, tu pensa, pô, mano, o que ele tá fazendo aí? Entendeu? É complicado. E aí eu queria trazer a opinião também do Gabriel Farelli, porque o Rafa já chegou a falar um pouquinho sobre isso no comentário dele, mas em relação a como pode se desenrolar essa luta do ponto de vista mais técnico mesmo. Porque se você for pegar no retrospecto, até por tudo que a gente está falando, cara, a vantagem do Leon Edwards é muito grande, pô. A última vitória do Kobe foi contra o Masvidal, que já nem era isso tudo como a gente estava falando. Depois antes teve duas derrotas, né, pro Kamaru Usman. Faz tempo que ele não consegue uma vitória convincente sobre alguém, pô, realmente convincente. Enquanto isso, o Leon Edwards vem nessa sequência que, pô, ele pode sim ter penado contra o Kamaru Usman na última luta, mas, pô, a gente não vai tirar o mérito do cara que conseguiu. Fez por merecer estar aí com esse cinturão diferente do Kobe, né? Caso ele segure esse cinturão. Como é que você acha que vai se desenrolar essa luta, Gabriel? Essa questão do wrestling de um, destaque do outro? Cara, eu acho que antes de começar, só fazer uma comentário sobre o Edward, né? Às vezes, pô, sem querer voltar nessa parte do entretenimento, mas é só para fazer uma pincelada rápida. Como é que ele é um cara que é subestimado, né? Ele vem de praticamente 12 vitórias seguidas aí, ou 11, venceu o Rafael dos Anjos, venceu caras talentosos, venceu 2 vezes o Usman, e é um cara que continua sendo subestimado, né? Ele é um campeão com mérito. Pode não ser muito carismático, não é muito carismático, mas é um cara que tem suas valências. Eu acho que ele é aquele tipo cara nota 7, sabe? É um cara que não é excelente em nada, mas ele tem um jogo ajeitadinho em cada área, Ele eu achei na primeira luta com o Usman, ele foi muito anulado facilmente no wrestling, mas ele é um cara difícil de ser mantido no chão, então o Usman conseguia botar ele para baixo, mas manter ele no solo. Só que o Usman é um cara América, né, cara? É um cara muito acima da média no wrestling. Então, o Usman teve essa vantagem. O Kobe também é muito bom. Só que eu vejo o Kobe uns degraus abaixo do Usman, pelo menos no wrestling ali. E tem esse fato do Kobe estar quase 2 anos sem lutar. E tem o fato de o Kobe já estar com 36 anos, enquanto o Edwards é bem mais novo, acho que tem 30 ou 31, se eu não estou enganado. Então, essa diferença de idade eu acho que pode pesar. Eu vejo o Edwards tentando manter a luta da média para longa ali. O Edwards tem a envergadura muito longa. Ele é bem largo, ele é bem grande. Eu acho que ele vai tentar manter a trocação ali. Eu acho que ele vai, pelo menos nos primeiros rounds, ele vai evitar a luta agarrada com o Kobe ali, que ele não vai querer se desgastar. E eu vejo dessa forma. O Kobe tentando encurtar, se aproximar, que é o jogo que ele faz, aquele jogo mesmo de cobertor molhado. É um jogo chato. Não é um jogo muito interessante, não é um jogo muito atraente para quem está assistindo, mas é um jogo eficiente. Foi assim que o Kobe chegou onde ele chegou. Eu lembro muito bem da luta com o Rafael dos Anjos. Chegava, dava tristeza de ver que ele sufocando o Rafael, afogando com essa luta dele. Então eu vejo muito dessa forma. O Edwards tentando fugir dessa luta agarrada, tentando manter a luta da média para longa, usando bem as combinações de golpes, chutando bastante abaixo para tentar minar a base. Eu vi que ele fez muito isso na segunda luta com o Usman também, tentando ali bater. Eu vi que no Usman ele tentou muito bater no joelho, que o Usman tinha lesionado, que o Usman já veio a sequência de lesões, então ele mirou muito no joelho. Eu acho que ele vai tentar usar muitos chutes ali para minar a base. Eu vejo o desenrolar dessa luta muito dessa forma. Mas assim, eu tô curioso para ver como a luta vai se desenrolar se chegar ali do terceiro round em diante, do chamado round de campeonato, né? O Kobe é um cara que sempre teve bom preparo, mas eu tô curioso para ver esse longo tempo, 36 anos, como ele tá com esse gás dele, cara. Ele já é um cara que não vem lutando com frequência. E o Edwards é um cara que tá muito ativo, já é a terceira luta dele no período praticamente de 1 ano e pouco. Ele lutou agosto, março e agora de novo. Então é um cara que nunca teve problema de preparo. Ele foi até. Vale lembrar que na primeira luta com o Usman, ele tirou um nocaute da cartola no quinto round. Ele tinha sido dominado, mas ele tirou. Então, tipo assim, ele mostrou que é um cara que você tem que estar ligado com ele até o último segundo.
É um cara que você tem que estar prestando atenção dele até o final do round. Então, ele foi dominado pelo Usman e tirou um nocaute ali no 5º round. Então, eu tô muito curioso para ver como vai se desenrolar se a luta for até aos 4º e 5º round. Mas dos encaixes técnicos, eu vejo muito dessa forma. O Edwards trabalhando da média para longa ali, tentando nada de clinch, nada de luta agarrada. E o Colby naquele jogo tradicional dele de sempre, de cobertor molhado, grudando, tentando botar para baixo, desgastando, para tentar sair com a vitória por pontos. Esse aspecto que você falou da duração dos dois até o 5º round, eu acho que vai ser importante também. O Colby sempre foi um cara com um card bom, mas o Edwards também, como você falou, tá ativo. E o desenho, eu também concordo, eu acho que vai ser mais ou menos esse. Acho que vai passar também pela qualidade na defesa de quedas que o Leon Edwards apresentar pra gente, e vai tentar, de modo geral, manter na longa distância, mas eu dou, já adiantando o meu palpite, porque eu vou passar a bola pro Rafa e depois a gente vai fazer esse palpite, mas eu já adiantando, eu acho que o Edwards entra como favorito, sim, muito por causa de tudo que a gente está debatendo no mérito esportivo que teve pro Colby chegar até aqui, mas também por causa da idade menor, o corpo maior, preparo físico, acho que ele tem condição, sim, de passar pelo Colby nessa. Fala para mim, Rafa, tem mais algum comentário sobre como se desenrolará essa luta do ponto de vista técnico? Eu acho que também é bom lembrar que as duas lutas, claro, do Edwards foram pro 5º round. Lembrando que, sim, é muito mérito do Usman, que ele foi dominado na primeira luta. Mas lembrando que ele teve uma queda muito grande, o cardio dele na primeira luta, porque foi uma luta na altitude, né? Foi em Salt Lake City, lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, que é uma cidade com altitude. Eu não sei quanta altitude, não deve ser a mesma coisa que jogar em Potosí, na Bolívia, mas ele deu uma sentida. E eu acho que é muito o que o Farelli falou. A estratégia o Edwards é um lutador muito. Ele é muito. Eu acho que pode usar a palavra metódico, mas é porque ele é muito inteligente. Ele sabe onde lutar no momento que lutar. Se você vê a subida dele pela divisão, ele é um cara que você nunca sabia qual era o melhor parte do jogo dele, porque tinha luta que ele dominava em pé, tinha outra luta que ele quedava o adversário e dominava com algumas quedas. Ele é um cara muito metódico e pode parecer às vezes que ele está um pouquinho morto na luta, porque ele está lá meio paradão, só atacando um chute aqui, um jab ali, mas ali é o jeito dele de controlar a distância dele, saber qual a distância boa ali. Tanto que não foi por acaso que ele acertou aquele chute no Usman. E também manter a distância para um adversário que nem o Colby, que quer a queda de qualquer jeito. O Colby é um cara que ele utiliza o grande volume de golpes para aproximar de você. O Colby sabe que ele não tem um poder de nocaute. Mas se ele te encher de golpes e te fazer preocupar com a quantidade enorme de soco que ele vai jogar para cima de você, ele já pode a sua perna quando você menos esperar. Ele vai descansar, você vai ter que ficar ali protegendo os golpes, mas isso aí você tem que entrar no jogo dele. Ele vai tentar entrar na curta distância, vai tentar te sobrecarregar. Isso eu acho que o Edwards é muito bom e muito inteligente para evitar isso, eu acho. Eu também não vejo o Colby, não é tecnicamente que nem o Usman. O Usman tecnicamente é muito acima do Colby e consegue fazer isso com o Edwards, algo que eu não vejo com o Colby. O Colby é um cara que tem que muito levar tem que afundar, utilizar muito desse nível de afundar o adversário. Tem técnica nisso, mas não é algo mais cerebral que nem o Usman. O Usman corta seu caminho no octógono, você vai para lá e ele imediatamente já te cortava ali, você ali, quando vê, você já tá na grade. O Colby é mais tipo golpe, 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 do nada ele tá indo na sua perna. E é um dos problemas que até causou pro Usman, porque o Usman ficou esperando queda o tempo todo o Colby ali só ficou no golpe, 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 não se cansava, causou alguns problemas. Mas eu acho que o Leon é muito inteligente, vai conseguir manter ali na meia distância a luta inteira. E vai ser muito interessante, chegando ali no 4º, no 5º round, ver como está o cardio de cada um. Começa tu então, Rafa. Na verdade, já falei o meu, então eu comecei. Eu boto aqui, ó. Leon Edwards, decisão unânime. Decisão unânime. Vambora. E tu, Rafa, fala pra mim. Essa é difícil, porque a gente tem a nossa fama aqui de dar uma escada. Mas eu Putz, papo acho reto. que. Não quero zicar o Leon, mas eu acho que
ele vai ali nos primeiros rounds conseguir segurar o ímpeto do Colby. Eu acho que o Colby vai começar bem ativo, até para tentar tirar um pouco ali da falta de ritmo. Ele vai tentar mascarar isso ali com uma atividade maior nos primeiros rounds. Mas ao longo do tempo, eu acho que o estilo do Edwards vai conseguir dar uma baixada no Colby. E se o Leon conseguir defender as quedas e manter a luta em pé, eu acho que aos poucos ele vai minando, até que um golpe ali pode entrar e assim no quarto, no quinto round, eu acho que ele consegue um nocaute técnico no Colby. E tu, Varelli, fala pra mim. É 3-0 aqui, será? A zicada Meister? Tá mutado, tá. Opa, tá mutado, é. Eu achei que era. Tava bugando aqui. Fala Foi mal, aí. eu que botei aqui. Então, eu acho que vou tentar não zicar, mas eu vou com vocês. Eu vou de Leon Edwards, eu acho que dá Leon Edwards por nocaute. Eu acho que ele, por ser um cara que usa muitos chutes, ele usa muitos golpes rápidos. Eu acho que numa das tentativas de entrada de queda ali, ou uma hora que o Kobe tentar um S ali, eu acho que o Kobe vai tomar um chutezinho igual tipo que o Camaro tomou. E eu acho que ele vai derrubar o Kobe. Eu vou de Leon Edwards por nocaute. Show de bola. 3-0 então. Leon Edwards aqui no nosso palpitão do Troca de Faixa. E você que está assistindo o vídeo, que está escutando o nosso podcast, quem que você acha que vai ganhar essa luta? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir a sua opinião. E quero lembrar você também para seguir a gente nas redes sociais, @Troca de Faixa, ali lá no Instagram. Caso você não seja inscrito no canal também, lembra de se inscrever, dar o like também para participar aqui da resenha, para nos fortalecer. Nossos Instagrams aqui, caso vocês queiram, estão aqui disponíveis aqui na telinha aqui do vídeo. Partimos então para a próxima disputa de cinturão desse UFC 296. Tem brasileiro na jogada, hein, rapaziada? O famigerado Esquadrão Brasileiro. Alexandre Pantoja, Brandon Royval. Vamos lá, disputa de cinturão, peso mosca. Pantoja que conseguiu a vitória sobre o Brandon Moreno, inclusive ele já venceu o próprio Brandon Royval e ele chega aí para defender o seu título. Vou começar com você, o Gabriel, já que o Rafa começou da outra vez. Quais são as suas expectativas para essa luta? Quero saber, o peso mosca é sempre aquele peso bem empolgante, algumas expectativas de lutas bem dinâmicas. O que você está esperando dessa luta, meu mano? Cara, eu tô esperando uma luta boa, tô esperando uma luta animada, uma luta. A primeira luta foi bem animada, ela foi uma luta bem empolgante, uma luta que não faltou emoção. Só uma curiosidade, que bom ver a categoria se renovando, né, cara? É uma categoria tão maneira, peso mosca. É só para lembrar, para quem não sabe, é a primeira vez desde agosto de 2018 que a disputa de cinturão do peso mosca não tem Brandon Moreno ou não tem Davidson Figueiredo. Nossa, É a primeira vez, porra. repetindo, desde 2018, tempos pré-pandemia. Depois disso, desde quando o Henry Cejudo largou, que ele foi campeão peso galo, que ele abandonou o cinturão peso mosca, toda disputa de cinturão ou tem Davidson Figueiredo, ou tem Brandon Moreno, ou tinha os dois, no caso, como foi 4 vezes, né? Então, é uma parada que eu até reclamei no Twitter esse dia. Falei, cara, é uma categoria tão boa, de tantos talentos, é uma categoria tão interessante. Eu estava até reclamando que eu acho que é uma categoria muito maltratada pelo UFC, muito abandonada, mas enfim, isso não vem ao caso. Sobre a análise da luta, cara, eu tô curioso para ver como o Brandon Royval volta para esse segundo combate. Tá? No primeiro, ele tentou meio que sufocar o Alexandre na trocação, com muita velocidade nos golpes ali, tentando encurtar. O Alexandre tentou responder, mas o Alexandre com menos volume e mais potência, e o Alexandre logo tentou botar para baixo. Então foi uma luta. O Alexandre, quando conseguiu botar para baixo, ele teve um pequeno domínio. Ele chegou a ter, quase foi surpreendido ali por uma chave de perna ali no final, no primeiro round, mas assim, não chegou a ser nada absurdo. Então, a gente vê claro que o domínio do Pantoja no solo é muito maior, ele é bem melhor do que o Royval no solo. Só que o Royval não vou dizer que ele é superior, mas a chance dele é em pé. Desculpa. A chance do Royval vencer é manter em pé, é trabalhar mais os golpes, é tentar encurralar o Pantoja com boas combinações, acertar mais as combinações e não ser quedado. Porque se botar para baixo, eu acho o Pantoja bem favorito, eu acho que o Pantoja vai passear mesmo no solo. Então, eu tô curioso para ver como o Royval volta, porque depois disso o Royval lutou 3 vezes, venceu as 3, mas eu ainda não vejo potencial para bater o Pantoja. O Pantoja é um cara muito acima da média. Não desmerecendo as vitórias do Royval, foram boas vitórias, mas eu ainda não vi aquilo de você falar, cara, acho que se ele pegar o Pantoja, ele
pode surpreender. Ali com méritos, luta no octógono, não tem como, ninguém vence de véspera, mas eu acho que eu ainda não vejo como o Royval pode surpreender o Pantoja em pé. Eu acho que o Pantoja vai botar para baixo desde do começo, vai tentar finalizar. Então, o Royval vai ter que se manter, tem que manter a luta em pé da forma que a luta começa e tem que melhorar a trocação, tentar ser mais rápido, tentar acertar mais golpes, não ser surpreendido, porque mesmo em pé o Pantoja ainda acertou uns bons golpes ali, com menos volume, com mais potência, acertou uma, que deu uma leve balançada ali, umas duas ali no primeiro round. Então, para mim, esse é o encaixe técnico da luta. O Royval precisa manter em pé para conseguir ter uma chance de vencer. Se for pro solo, aí abraço, eu acho o Pantoja muito favorito. Acho que o Pantoja finaliza tranquilamente se o duelo for para baixo. Pois é, eu acho que o Royval, ele realmente demonstra que em valências da luta ele ainda está alguns degraus abaixo do Pantoja em algumas circunstâncias. Eu acho que o Pantoja tem condição também de defender esse cinturão e que Deus sabe se ele vai conseguir ser um campeão longevo, né, Rafa? Eu acho que eu concordo com a análise do Farelli em relação a que a chance do Royval realmente vai ser manter a luta em pé. Não, eu concordo com tudo. Na verdade, eu não vejo no Royval, eu não vejo como ele vai conseguir parar o ímpeto do Alexandre. Acho que o Pantoja tem um ímpeto, impede ele. Eu acho que ele vai para cima do Royval tentando a queda de um jeito que eu não vejo como o Royval vai conseguir, entendeu? O Royval vai ter que mostrar nessa luta meio que um estilo do Brandon Moreno. O Moreno mostrou esse jeito de guerrear, entendeu? Mesmo, e voltar para a luta. Mas eu não vejo, eu acho que ele tem isso. Eu não acho que ele consegue parar esse ímpeto e eu não vejo que ele tem a velocidade nos golpes, por exemplo, que o Moreno tem. Muito que a última luta entre o Moreno e o Pantoja foi competitiva, foi que teve em pé foi a diferença entre a potência do brasileiro com a velocidade do Moreno. Porque isso é uma coisa que me dá uma preocupação no estilo do Pantoja, que ele tá ali para ser acertado. Movimentação de cabeça não é com ele. Esse é um pouco que, no momento que ele pega um cara melhor, talvez pode complicar. Mas o Royval deveria tem que seguir isso, né? Manter ali uma longa distância, velocidade, manter e controlar o Pantoja. Mas eu não consigo ver ele com ímpeto de parar a queda. Principalmente, eu acho que no primeiro round, eu acho que já no primeiro round ele vai conseguir parar. Eu acho que o Alexandre já vai com tudo para conseguir a queda. E dali vai quase um fim, eu acho. Não quero zicar o brasileiro, mas eu acho que é isso. E o próprio pé, o Farelli falou que o Pantoja tem muita potência nos golpes. Algumas vezes parecia que ele só tocava no Moreno e o Moreno sentia quase. Eu acho que é mais ou menos assim. Se ele toca no Royval, eu acho que o Royval sente. Mas é uma luta. É bom ver, né, a divisão andando. A divisão ficou por muito tempo conhecida. É uma divisão que tem poucos campeões na história, né? É uma divisão que tem 10 anos, mas tem poucos campeões. Claro que você teve um Mighty Mouse aí que dominou a divisão do início até 2018, aí teve um Cerrudo ali no meio, aí teve toda a saga do Davidson com o Moreno, e é bom ver andando. Você tem uma geração boa subindo, o próprio Royval aí subindo bem, o Albaz ali que está em segundo no ranking, tem um Manel Cap que também está subindo muito bem na divisão, o Mokaev, que é um cara que dominou o MMA amador, está chegando aí no profissional e está cada vez melhor a cada luta. Então é uma divisão que, tecnicamente, você pode falar ali, ó, junto com o Galo, os Penas, é a melhor do MMA. O UFC só tem que tratar melhor ela, né? Porque o UFC, claro, é aquilo, né? Os caras menores, às vezes a galera olha e, pô, esse cara é pequeno, pô, eu consigo bater nesse cara. O cara tem 1,60. E às vezes entra a parada no midiático aí, né? É algo muito que utiliza talvez para o Mighty Mouse, não sei, pô. Só pra gente pensar, o absurdo é que o Mighty Mouse, top 5, talvez, de melhores lutadores da história do MMA, ter sido trocado pelo UFC, pelo Ben Askren, de fim de carreira, é uma loucura, só para ver o nível que o UFC dá pro peso mosca. Até 1 ano, 2 anos atrás, eles queriam se livrar. Porque para eles,
não tem dinheiro em cara de 1,60 lutando, entendeu? Mas tem tudo. Para mim, é a luta da noite. Como pô, no 290, o Moreno e o Pantoja roubaram a cena. Eu acho que tem tudo para ser eles roubarem a cena de novo aí, o Royval e o Pantoja. É o peso mosca, mano. Sempre nos dando excelentes lutas, emocionantes, com esse desenho muito ágil, assim, em comparação ao que a gente estava conversando agora há pouco sobre Leon Edwards e Colby Covington, tem tudo para realmente o Pantoja contra o Royval ser um desenho bem mais agradável. E eu queria entrar também nesse aspecto que você estava falando, que o Rafa falou agora, que o Farelli também entrou um pouquinho, que, cara, se você for parar para ver o que o UFC quer, ou pelo menos a crítica que eu escuto dos fãs mais casuais ou os mais recentes, é que eles querem lutas emocionantes, ou até os fãs mais antigos mesmo, porque, pô, às vezes você tem um estilo de luta meio Khabib, assim, pode ser meio chato. E no peso mosca, cara, você consegue encontrar isso com muita diversidade, mesmo assim. Os caras tratam como se não fosse nada, sabe? É muito doido pensar isso, que ela foi destratada tanto tempo, às vezes você não conseguia porque eu realmente não sou dessa época e tá aí um GOAT que eu não estudei muito, né? Demetrius Johnson, assim, às vezes eu não sei qual era o desenho da época, se você realmente não tinha oponentes à altura dele, digamos assim, oponentes que conseguissem fazer com que ele vendesse pay-per-view, sabe? Ou que ele valesse a pena investimento de marketing, mas o fato é que águas passadas, agora a gente, pô, teve uma tetralogia absurda de Davidson Figueiredo e Breno Moreno, o que mesmo assim pode ser encarado pela ótica de que, pô, 4 lutas, a gente já tá de saco cheio disso e tal, mas é de se esperar que agora, pelo menos, tenha um andamento essa categoria, né? Com gente vindo aí, Cara France, o próprio Matheus Nicolau também, né? Que o Royval ganhou pra ter o title shot. Acho que ele ainda não tá no. Ele com certeza talvez não esteja no nível de ter um title shot, mas quem sabe, né? Com mais alguns 2 anos aí, com algumas vitórias, consiga fazer alguma coisa nessa divisão. Quem quiser falar primeiro, pode falar. Agora eu me perdi na veia de Eu vou quem, de falar quem um que pouco é. que você falou ali da situação da divisão. E na época do Demetrius, dá para comparar muito, fazer uma comparação com do reino do Demetrius, né, com o reino do Anderson. Claro que as 11 defesas de cinturão do Demetrius não vai ser sempre contra o melhor cara possível. Você vai ter um cara mais ou menos ali disputando em algum momento, mas o Demetrius derrotou caras que foram brilhar em outras organizações. Você vê o Corey Goods, depois que o Demetrius acabou com ele, ele dominou no Bellator, no Rising, o próprio Cerrudo foi dominado pelo Demetrius. O Demetrius derrotou o Dodson, nocauteou o Benavides. Então, eu acho que é mais um preconceito mesmo por ser lutadores de menor estatura. Porque, em termos técnicos, eles são muito melhores. Em termos da qualidade da luta, eles são mais. As transições, tanto no chão quanto em pé, É são mesmo, uma doideira. loucura. Se você pegar um cara que é bom de fazer transição no chão, por exemplo, vou pegar até um cara mediano, um Tim Elliott da vida. O Elliott é um cara que você. Pô, o jeito dele só de brigar no chão, conseguir inverter posição e ser e deixar a luta nesse nível, você não vai ver isso numa luta no meio pesado, médio até na vida, entendeu? Então, é uma tristeza muito grande que o UFC não deu a devida importância para a divisão e não deu devida importância para alguns lutadores que deveriam mais, né? O Demetrius merecia mais, o próprio Cerrudo merecia mais, o Cerrudo só decidiu abandonar a categoria depois de ver que não vai conseguir sobreviver lutando nessa categoria. E até isso machuca a categoria, porque você vê menos caras podendo subir, entendeu? Podendo se aparecer como verdadeiros campeões. Por isso que o UFC teve que focar na luta entre o Davidson e o Moreno por 4. O Davidson lutou contra o Moreno 4 vezes seguidas, gente. Porque não tinha. A divisão, quando você dá menos enfoque para a divisão, é mais difícil você poder criar novos talentos. Só agora que, claro, que você vai ter. Tem tanta técnica que vai aparecer alguém, você está vendo aparecer. Mas aí você não quer focar só nos caras que você acha que vende, você vai ficar tendo luta entre os mesmos caras por 5 anos. Pô, e é meio triste, né? Ver isso
você esperava um tratamento melhor, mas tomara que seja um novo começo. O Moreno ainda tá ali, o Davidson saiu da divisão, mas o Moreno tá ali, então o Moreno vai Moreno é lutar pelo reserva, hein? cinturão. O Moreno é reserva, hein? Olha E lá, hein? já ele volta. Daqui a Ele vai pouco voltar em algum é momento. capaz do Royval ou do Pantoja bater a cabeça na pesagem e só pra o Moreno ter que lutar. Não, ele Aconteceu vai, alguma coisa. ele vai estar ali sempre. Eu acho que ele vai lutar com o Albazi agora. Se ele vence o Albazi, ele já tá ali de novo. Já vai estar ali de novo, então, Provavelmente. pô, cara, mas do mesmo jeito é divisão que sempre vai, vai roubar a cena, assim. Porque ainda o Pantoja é um cara que vai pra cima mesmo, se coloca pra porrada, ele vai até, infelizmente, para talvez para a carreira dele não seja a melhor coisa, mas eu duvido alguém falar que tem uma luta do Pantoja que não seja, pô, emocionante, pô, que você queira ver aquela luta, não tem como. E tu, Farelli, dê a sua opinião também. O sistema é foda. A gente está o episódio todo falando sobre como o UFC conduz essas paradas, mano. E a situação É do isso. peso mosca também é complicada, né, mano? Cara, é muito complicado, porque eu quero ver o melhor do esporte, cara. Se o cara é peso pena, se o cara é peso mosca, se o cara é peso pesado, eu quero ver o melhor. E é muito triste pra mim eu ver o peso mosca ali ser renegado ali, ficar de cantinho, enquanto eu tenho que ver Taito Vaza com Marcin Tibura em todo card principal de evento, entendeu? Eu fico muito irritado. Eu falo que eu troco qualquer luta de peso mosca por 90% da luta de peso pesado que tem, cara. Tirando 3, 4 ali do peso pesado. Eu até botei isso no Twitter essa semana. A primeira luta do Pantoja com o Royval fechou preliminar de um Fight Night, que a luta co-principal era Mark Madsen e Clay Guida, cara. Mark Madsen é um veterano que veio do wrestling, um cara que, com todo respeito, chegou já velho no MMA. Um Clay Guida que era bom em 2011, cara. Então, tipo assim, uma luta que na época era o 3 e o 6 do peso mosca, os caras botaram no preliminar de um Fight Night que nem tinha. Pô, se você bota, sei lá, num pay-per-view que você vê que tem lutas melhores, eu entendo. Mas naquele Fight Night não dava pra entender. Entendeu? Então, é triste ver. Eu espero que nunca mais teve assunto de fechar a categoria, porque essa fofoca rolou por uns 2, 3 anos aí. Vai fechar a divisão. Teve atleta já pensando até em migrar para outra organização. Acho que não vai ser esse o caso, não deve fechar. Ninguém mais tocou nesse assunto já tem um bom tempo. Mas é bom ver a categoria andando. Espero que continue renovando. Se o Breno Moreno tiver uma chance, que seja por merecimento, não porque ele é o queridinho, ou porque ele é legal, porque ele é simpático, não porque o UFC quer agradar o público mexicano. Apesar que eu concordo com o Rafa, acho que se ele vencer o Albazi, dificilmente ele não vai ser o próximo, ou pelo menos vai ficar ali na cara do gol de novo. Mas é isso, cara. É uma divisão de muitos talentos, uma divisão muito interessante, com muita cara boa, muito prospecto interessante chegando, que é uma divisão que ao mesmo tempo você olha o top 15. Você vê caras consolidados e você já vê a renovação chegando. Então isso é muito maneiro para uma divisão. Não é igual tipo peso pesado, que tu vê caras de 40 anos ali, 42 anos se arrastando, cara de 39. Tu vê um Derek Lewis ali que era top 10 do ranking, o cara não vencia sei lá quanto tempo, entendeu? O cara foi desafiante em 2018. Então, é uma categoria, o peso mosca é uma categoria que se renova, uma categoria que tem muito prospecto interessante, então, que siga e que ele continue enfrentando o sistema e vencendo, porque no talento não vai derrubar o peso mosca, não. Perfeito. Nossa, essa aí até arrepiou, filho. Vamos embora, então. É, Bem, chegando aqui a 53 minutos de episódio, vamos para nossas considerações, vamos para o nosso palpite em relação a essa luta, porque a gente ainda tem mais assunto para falar, a gente nem mencionou no início, né? Mas vamos dar uma leve, pequenina passadinha por cima das outras três lutas do card principal. Mas antes disso, os nossos palpites para essa luta, para essa segunda disputa de cinturão entre Alexandre Pantoja e Brandon Royval. Começa com você, Rafael. Vambora. Palpite. Acho que tu já falou no meio desse comentário, não foi? Um submission no segundo round? Não foi um negócio desse que tu falou ou não? Eu viajei. Não, eu falei não, acho que você até mais. Eu acho que ele vai. Que o Royval não vai conseguir segurar já no primeiro round. Eu acho que vai ser. Eu acho que você não lembra bem a luta do Pantoja. Foi até a luta antes dele disputar contra o Alex Perez, que ele foi pra cima do Perez de um jeito que já no primeiro round. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Ele vai pra cima que nem um doido, vai pegar as costas e vai finalizar já no primeiro round ali. Um matalhão rapidinho. Eu acho que o Royval não vai tancar também, não, mano. Sinceramente. Eu também acho que não vai durar muito e o cinturão fica no
Brasil. Mas aí eu vou dar submission no segundo round, só para dar uma diferenciada, mas eu já tô vendo a gente aqui na semana que vem, chegando aqui. Colby Covington e Brandon Royval são os novos campeões do UFC. Puta que pariu. E tu, Fared, fala comigo. Cara, eu vou de Pantoja também, não tem como ver outro cenário. Todo respeito ao Royval, acho que ele finaliza. E eu tava vendo as entrevistas do Pantoja essa semana. Eu tô sentindo nele sangue nos olhos. Ele não, até agora ele não parece ter aquela acomodação nem aquela marra de campeão. Ele falou mesmo marcou muito na última luta, como ele falou do período que ele foi Uber, da dificuldade que ele passou pré e logo após a pandemia. E eu gostei muito que ele foi sincero. Ele falou, cara, eu tô tendo uma vida que eu não estava acostumado, coisas que eu não tinha antes e não quero perder. E no final de tudo é isso, cara. Todo mundo quer uma vida melhor para sua família, todo mundo quer botar o filho numa escola legal, todo mundo quer comer bem, todo mundo quer viver bem, independente da sua profissão. E ele falou, cara, ele não vai vir aqui e não vai tirar a melhor fase da minha vida, tudo que eu tô vivendo agora. Tô viajando, meus filhos estão bem, minha família tá bem. Então, eu ainda tô sentindo. E ele falou que sentia um pouco de incômodo com as críticas. Lá teve gente vitória do Moreno, ou tá achando que ele não é o campeão por merecimento. Eu tô sentindo aquela vontade dele de provar que ele é o campeão com todo o mérito. Então, ele vai vir com mais sangue nos olhos. E ele é um cara que tem uma excelente academia por trás da American Top Team. Vai estar ali com o Parrumpinha, que é um dos mais cerebrais ali, treinadores ali que a gente tem no MMA Mundial. Eu acho que vai ser vitória fácil do Pantoja. Previsto de eleição no round, no mais tardar no segundo. Show de bola, show de bola. Então vamos aqui chegando para o final do episódio, mas eu quero lembrar você que está nos assistindo ou está nos escutando para seguir o Troca de Faixa lá no Instagram, @Troca de Faixa. E caso você não seja inscrito no nosso canal no YouTube, dá se inscrever aí para não perder nenhuma atualização de quando a gente lançar episódio novo. Vai sim ter episódio para analisar todo esse UFC 296 após ele acontecer, para falar das vitórias do Colby Covington e do Brandon Royval. Mentira, não vamos não, sem zica aqui. Aqui é o clube do anti-zica. Vamos lá então, rapaziada. Para gente terminar o episódio, 3 lutas interessantíssimas no card, que terminam o card principal, que fecham o card principal. Vamos passar aqui rapidinho por algumas delas. Se vocês quiserem dar um palpite, só assim, claro, comentário, apontar a vitória de um ou de outro, talvez. Tudo bem? Vamos lá. Começa por você, Rafael. Shavkat Rakhmonov versus Steven Thompson. Eu acho que, com todo respeito ao Thompson, mas acho que essa luta é mais para demonstrar o Shavkat como o próximo da categoria ali junto com o Belal, assim. Eu acho que o Belal tá na frente dele, mas ele seria o cara logo embaixo do Belal, entendeu? É uma luta difícil, porque ele vai ter que aguentar a distância do Thompson, e o Thompson, mesmo já com idade, pode prejudicar, mas eu acho que vai ser uma vitória bem tranquila. E eu acho que eu vou falar já da outra luta do meio médio, né? Mas esse evento é uma luta quase tudo meio médio, né? A gente tem 3 lutas boas no meio médio. A gente tem a luta do Ian Gary com o Vicente Luque, e a gente estava falando antes de começar a gravar da situação do Ian Gary, né? Que o Ian Gary está aí sofrendo um pouco com a trollagem da galera na internet, já mostrou que não tá bem com isso, já não apareceu pro Media Day hoje. E eu acho que, mesmo assim, eu vejo o Ian Gary também, ele se chama como futuro da categoria, eu acho que ele também deve derrotar o Vicente Luque. Eu acho que ele vai controlar a distância. O Vicente, eu acho que depois da derrota que ele teve com o Jeff Neal, ele teve um problema grande ali. Eu acho que, não sei se vocês se lembram, ele teve alguns. O nocaute foi bem Hemorragia pesado. cerebral. Hemorragia cerebral. Eu acho que ele não vai estar no mesmo estilo que ele estava antes. Ele já mudou na luta contra o Rafael dos Anjos. Eu acho que o Ian Gary vai conseguir manter a distância bem na luta e controlar ali. Eu acho que por 15 minutos. Eu não acho que vai nocautear, mas eu acho que vai ser por decisão. E só para terminar, a luta que eu vou falar aqui, outra luta que não faz o mínimo sentido, mas estamos aqui, né? Tony Ferguson vindo de, sei lá, quantas derrotas seguidas, 6 derrotas seguidas. 6 derrotas seguidas, é isso mesmo, o Faria está me confirmando. Contra o Paddy Pimblett, que é o queridinho do Dana White, perdeu um pouco esse posto depois da vitória meio
Não vitória, né? Eu achei que ele perdeu pro Jared Gordon. E a realidade é, se o Flexon perder, pode acabar, já não tem mais o que fazer, não tem mais. Se ele ganhar, vai ser, pô, ele venceu, pô. Mas também ele ganhou contra o Perry Pimblett, também não é tanta coisa assim. Cara, é difícil apostar nessa luta, porque eu não sei, cara. Eu realmente não sei, porque eu acho que o Ferguson tá ruim, tá ruim mesmo. Eu acho que já tá. Eu não quero ver ele perder o Perry Pimblett, mas eu acho que ele pode acabar perdendo o Perry Pimblett, então eu vou apostar no inglês nessa daí. Pô, a gente que é fãzão de Anderson Silva e o negócio do Royal Hall, mas nesse caso eu acho ainda pior. Eu vou dizer aqui, eu não sei qual é o palpite do Farelli, mas eu vou cravar aqui, até porque é bom a gente revisar um pouquinho esse negócio para amenizar o risco da zica, né? Mas eu vou dizer aqui, mano, após 6 derrotas seguidas, Tony Ferguson vence Perry Pimblett. E aí, acabou a luta. Ele tira as luvas, joga no meio do octógono e se aposenta. Aqui, ó. Absolute Cinema. Absolute Cinema. Tá, Pô, cara, faz isso com o cara não, porque aí eu vou ter que escrever texto de última hora pra falar, pô, faça o resumo da carreira. Vou ter que fazer um textinho da carreira do Tony Ferguson 3 horas da manhã, mas tu vai Puta, aí quebrar eu o amigo. quebrei as pernas. O patrão Aí tu vai ficou quebrar o amigo. maluco. Aí meu chefe vai vir lá no grupo lá e falar, gente, textinho da carreira do Tony Ferguson é rapidinho, 3 horas da manhã. Eu falei, putz, Ixi, Maria. Não, não, aí eu quebrei não, não, não. Então o Ferguson vai continuar com a gente, beleza? Uma ele lenda continua, ícone, mas ou então ele aposenta depois. Decide, posta no depois. Instagram na segunda-feira. Na segunda-feira ele posta no Instagram. Até porque eu duvido muito se ele vencer, duvido muito que ele vai se aposentar. O cara nunca, ele já tá 6 derrotas seguidas, ele já tá aí dizendo pra Ainda galera que mais vocês agora que que são os malucos, e eu que não sou ele nada. fez essa mudança de camp com aquele David Goggins lá, focadão e tal. Se ele vence, mano, ele vai falar até em cinturão. Vai falar até em cinturão se ele vence. Pô, Ele verdade, vai nada a falar ver, até em nada a cinturão. ver. Não, eu, Se ele eu vence, ele falei, fala até em cinturão. eu falei da aposentadoria para dar aquela. Eu queria fazer o meme do Absolute Cinema, mas Ele vai falar até em cinturão. eu realmente não sei até que ponto ele vai, mano. Sinceramente, se ele perder, fatalmente vai acelerar mais. Mas enfim, mas a aposta se mantém. Pelo menos eu não sei qual é o palpite do Farelli, mas a aposta se mantém aqui. Eu vou botar essa no Tony Ferguson, até porque, pô, eu acho o Perry Pimblett um cara maneiro. Eu lembro que teve uma luta aí que ele ganhou, não me lembro contra quem, mas ele, pô, deu uma mensagem sobre suicídio muito foda, porque o amigo dele tinha cometido suicídio uns dias antes da luta. Dá pra ver que o cara é resenha, aquele negócio dele, pô, sai comendo pizza, fica falando, como mesmo, que se foda, mas mesmo assim, não sei, acho que é como o Rafa falou mesmo, é uma luta bem difícil de você apostar um dos lados. Eu só quis ser só pra polemizar, tá ligado? Pra vagabundo vir xingar aqui nos comentários. Shavkat Rakhmonov vence do Steven Thompson também, acho que o cara é realmente uma máquina e vai se colocar justamente como o próximo postulante ao title shot. E vamos ver, mano, se tem um apartamento alugado na cabeça do Ian Gary depois de todos esses negócios que aconteceram, né? Eu sempre gostei do Vicente Luque, mas eu acho que o Ian Gary vence também, eu aposto nele. E agora é você, Farelli, tá contigo, meu mano. Essas 3 lutas aí que vão aquecer esse main card do UFC 296 último do ano. Cara, não sei se estou na ordem, mas vamos lá. Vicente Luque versus Ian Gary, cara. Curioso para ver, porque eu não gostei da última atuação do Gary contra o Neil Magny. Eu achei que ele não, ele veio, ele chegou com, ele tá invicto e tudo mais, ele um projeto interessante, mas eu achei que no primeiro grande desafio ele venceu, mas ele não correspondeu como a gente esperava. Todo mundo esperava um passeio, porque é aquilo, né? O Neil Magny é tipo o porteiro ali da divisão, né? Para você chegar ali no top 10 ali, você tem que vencer o Neil Magny. Ele venceu, mas ele não venceu de uma forma que você começa a projetar ele mais à frente. Então, eu tô curioso. E teve o Vicente Luque também. O Vicente Luque veio de 2 derrotas, pegou o Rafael dos Anjos na última, mudou o estilo dele, né? O Vicente Luque é um cara agressivo que se defendia com o rosto. E ficou um cara que lutou de uma forma estratégica, inteligente, foi mais metódico e tal. Então, deu essa mudada. Eu tô curioso para ver como o Luke vai chegar, se aquilo foi a urgência do momento, se de repente ele não vou para a terceira derrota seguida não, ou se ele vai mesmo mudar toda a hemorragia cerebral e tal. Ele chegou a ter uma situação bem delicada, se ele vai mudar o estilo. Então, um leve pro Gary, eu acho que dou 60-40 ali pro Gary, mas
eu acho que é o tipo de... eu esperava mais do Gary na última. Eu tô na 60-40 mais pela pouca rodagem, é um cara ainda invicto, um cara talentoso e tal. É um cara que tem uma crescente ainda maior do que o Luke. O Luke já é um cara que já tá ali meio no platô ali, dali não deve ir muito mais para cima. Tony Ferguson e Pat Pimlet é o típico confronto de veterano usado como escada para promessa, né? A gente pode falar aí Adesanya versus Anderson Silva, e aí Rodrigues versus BJ Penn, a gente pode usar Matchewchenko versus John Jones, para quem é mais antigo, lá em 2010, 2011. O Ferguson vem de 6 derrotas seguidas, né, cara? O Ferguson não vence desde 2019, então tá ali já no balança, mas não cai, tá ali, pra mim já era pra ele ter parado. Eu sou um cara que sou fã do Ferguson, eu peguei o Prime de Tony Ferguson, sou frustrado que ele nunca conseguiu lutar com o Khabib, e ver o Ferguson apanhando a torta e a direito, pra mim é muito triste. Mas em compensação, cara, o Pimlet, eu vou falar pra você, é um cara que eu não comprei o hype do Pimlet ainda não, tá? Isso eu falo desde antes das vitórias. Pô, eu também não. Ele passou sufoco contra caras que nem tomaram UFC, ele passou sufoco contra o Vendramini, ele passou sufoco contra caras que nem tomaram UFC, as primeiras vitórias dele são caras que já foram até demitidos. Ele finalizou, até nocauteou algumas, finalizou, mas eu nunca comprei o hype do Pimlet. Eu acho que eu sempre fiquei o pé atrás com ele. E depois da última luta que ele, pra mim, ele venceu, mas pra mim ele perdeu pro Diário de Gordon. Eu marquei vitória pro Gordon na última. O juiz deram a vitória pra ele, mas eu não achei que ele tinha vencido. Eu não achei que ele venceu. Eu marquei vitória até tranquila pro Gordon. Então, se eu já tava o pé atrás com ele, agora eu tô com os 2 pés atrás. Eu não me espantaria se o Ferguson vencesse, por mais que é um Ferguson já com 39 anos, é um Ferguson em final de carreira. Mas vale lembrar que um Ferguson mediano ali, ou um Ferguson Prime, pode ser um nível que o Pimlet talvez nunca chegue na carreira dele. Então, vou dar esse voto aí de confiança pro Ferguson, mesmo com 39 anos, mesmo com tudo isso. O Pimlet, eu não consigo comprar o hype do Pimlet, não consigo. Então, eu vou nessa. Shavkat Rakhmonov contra o Stephen Thompson. Cara, o Thompson tá com 40 anos, né? Também já tá na reta final. O Rakhmonov é aquele cara que a gente todo dia essa história que ninguém quer enfrentar, o top 5 não quer ele, os caras do top 10 não querem ele. Eles sabem que ele é diferenciado. Saiu esses dias um boato de que ele teria nocauteado, acho que foi o Strickland, ou não sei se foi o Gary agora. Posso estar confundindo, mas eu tenho certeza que é um dos dois. Foi o Gary. Eu acho que foi o Gary, Foi porque Gary, tá saindo aí na internet que o Gary foi nocauteado pelos dois. Isso. Que o Gary foi nocauteado pelo Shavkat, aí não pôde treinar mais na Kill Cliff, e foi nocauteado pelo Edwards. E depois lá em Birmingham, ele não pode mais treinar lá em Birmingham. Teve que vir aqui para São Paulo, tá na terra. Exatamente. E você ouve, vira e mexe comentários de atletas da Kill Cliff ali que o Rakhmonov é um dos melhores, se não for o melhor dali. E a Kill Cliff, para quem não sabe, hoje é talvez batendo ali de frente com a American Top Team. Acho que a American Top Team tem um material humano maior, de mais gente, mas é a categoria com mais talentos. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, saiu tem duas semanas mais ou menos, um treino de wrestling do Shavkat com o Jackson, campeão da meio médio do Bellator, e a coisa de outro mundo. Ali é um nível altíssimo de treinamento. E o Durinho já falou sobre isso, outros atletas já falaram, o Usman também já falou sobre isso, que ele é um cara diferenciado mesmo, é um cara que até mesmo no treino a galera tem medo de treinar com ele. Para mim, é material de campeão já hoje. Se ele vencer sábado e lutar pelo título, acho que não seria nenhum absurdo. Então, acho que vai ser uma vitória fácil sobre o Thompson. O Thompson é um cara que sempre teve deficiência na luta agarrada, quando a luta não desenrola em pé. É um cara que sempre teve problema com clinch, com luta agarrada, com queda. Então, acho que o Shavkat vence até de uma forma tranquila e vai seguir invicto e em breve vai lutar pelo cinturão, que eu vejo esse cara como material de campeão. Irmão, eu só queria dizer 2 coisas. Primeiro, se por um acaso eu vir a ser um repórter esportivo cobrindo o UFC e eu tiver que ficar na frente de Shavkat Rakhmonov para entrevistar ele, eu já vou tremer nas pernas, para começar aí, mano. Eu acho a feição do cara meio assustadora por si só, mano. É mó doideira, além de ser um lutador de elite. E segundo, sobre o hype Paddy Pimblett, mano, eu concordo completamente com você. Eu vou ser sincero. Começaram a falar de novo com o Conor McGregor. Aí eu pensei, beleza, o cara tem, um trash talk absurdo, tipo assim, midiático pra cacete, não liga pra porra nenhuma, ou ele é um, sei lá, um striker de altíssimo nível, então um cara que, consegue consegue sustentar a bronca dele dentro do octógono. Mano, nenhum nem outro. Então, assim, pelo menos na minha visão, tá ligado? Na minha visão. Então, assim, eu meio que não entendi também esse hype no Paddy Pimblett. Só queria também fazer esse comentário, só queria botar pra fora isso, porque acho que eu nunca tinha falado isso aqui no Troca de Faixa. Rapaziada, a gente tá chegando aqui ao final do episódio. Mais algum comentário que alguém quer fazer? Eu ia falar só que eu acho que o Pimblett foi mais pela
Por ele falar, né? Porque ele. Até na época. Tipo, virou meio que um estereótipo, né? Tipo, europeu, É, provocador, talentoso do circuito regional, novo Conor McGregor, entendeu? Virou meio que um, Ah, um visão. estereótipo, entendeu? É. Fez Até sentido, o. fez sentido. porque ele nunca foi um cara em pé, ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi esse cara em pé. Ele conseguiu até um nocaute contra o Vendramini na primeira luta dele no UFC, mas ele sempre foi um cara mais no chão. Tem vitória por triângulo voador na carreira até, mas em pé ele sempre foi isso aí, um cara que defende com a cara, mais ou menos assim. Isso. Não tem É, uma é o defesa tipo boa de em cara. pé. Bom, Rafa, desculpa te cortar, perdão. É porque é só esse ponto que eu ia falar. Ele passou sufoco contra caras que ele não deveria passar sufoco, entendeu? Eu acho que Luiz Vendramini, Rodrigo Casula Vargas, são caras que ele, pelo hype que ele chegou e pela forma que todo mundo falou, se você pegar, por exemplo, o Conor McGregor de início, o Conor McGregor bateu em praticamente todo mundo com certa tranquilidade. Bateu no Poirier, bateu no Denis Silver, bateu e venceu caras com autoridade, venceu caras de forma até tranquila. Então, eu via, eu cobria praticamente toda a luta do Peanut no UFC e todo mundo ficava, cara, não é isso, cara, não é isso, sabe? Não é. A gente tenta ter aquele hype de novo Conor McGregor, blá, blá, blá. Eu confesso que ele subiu muito no meu conceito com aquele negócio de saúde mental que ele falou do amigo, cara, eu passei a respeitar ele muita coisa, é um assunto muito sério e tudo mais, mas como lutador, eu não acho ele tão talentoso e eu acho que é aquilo. Ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos. Ele, como um cara muito exposto assim, acho que dificilmente ele vai muito longe se continuar dessa forma. Então, mesmo que talvez vença o Ferguson, eu palpitei por Ferguson, mas eu acho que mesmo que ele vença o Ferguson, eu acho que hoje, com esse nível que ele tá hoje de luta, ele não vai muito longe nessa categoria, não. Pois é, vamos ver, acompanhar a cena dos próximos capítulos, dependendo do papai Dana White também, né? Porque vai saber tudo que a gente tem discutido nesse episódio. Rapaziada, 1 hora, 11 minutos de episódio, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Troca de Faixa. Muita resenha em relação ao último UFC do ano, finalizando o 30º ano do UFC. Quero agradecer imensamente ao nosso convidado de honra, Gabriel Farelli, e dizer que, óbvio, sempre que vocês quiserem, talvez na resenha do UFC 296, ou então ao longo de 2024 inteiro, sinta-se convidado, mano, para frequentar a nossa resenha que sobe o nível. Valeu mesmo. Valeu, Xará, valeu, Rafa, obrigado pelo convite sempre. Sempre bom estar aqui, sempre bom estar falando de MMA com quem entende, com quem gosta. Espero voltar outras vezes, sempre pode me chamar, sempre que eu estiver disponível, vou adorar participar, sempre gosto de bater esse papo. E é isso. Que seja um bom evento, que a gente acerte os palpites, que a gente não zique o Pantoja, que a gente não zique o Leon Edwards e que a gente comemore as vitórias aqui na semana que vem. Valeu, rapaziada. Tô junto, tô sempre acompanhando, tô sempre ouvindo. Obrigadão pela moral de sempre. Eu que agradeço. Tamo junto, Rafa. Obrigadão aí pela parceria de sempre. Valeu, Gabi, de novo, por ser um ótimo apresentador, e valeu, Farelli, aqui, que tá sempre. Tá virando quase um terceiro cara aqui do Troca de Oxi. Faixa. Pô, tá, é ótimo ter ele aqui. Tá, já fica aqui o convite para semana que vem, já fica o convite para sempre que puder estar aqui. E vamos ver que a gente não zique ninguém nesse UFC, né? Todo UFC é assim, né? Nossa frase é: não vamos zicar ninguém. Tem que ser assim. Vamos ver semana que vem como vai ser e ficar esperando para terminar o ano da melhor forma. Isso aí, você que está nos escutando ou nos assistindo, lembre-se de seguir o Troca de Faixa no Instagram. O nick está aqui embaixo, @Troca de Faixa. E também lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se você curtiu essa resenha. E também deixar os seus comentários. Você acha que a gente falou algum absurdo? A gente cometeu algum crime aqui? Então deixe seus comentários e bora fazer essa resenha. Um abraço e até a próxima. Valeu!